Boa tarde! Na presença do Espírito Santo de Deus, uma boa tarde de muitas felicidades, de muitas bênçãos para você e toda a tua casa, toda a tua família. Juntos nós somos mais fortes, juntos somos uma família de oração e as nossas orações unidas têm muito poder. Amém? Que Deus abençoe vencedores e vencedoras. Vamos nesse momento orar para agradecer por mais uma tarde e vamos consagrar para o Senhor mais uma vez as nossas vidas. Oremos a Deus nesse momento. Boa tarde, Espírito Santo, na tua presença aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer por tudo que é mais sagrado, queremos te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, pelo teu perdão, pela tua graça. Direciona os nossos corações, nos concede a sabedoria do alto, abençoa as nossas vidas, os nossos passos, as nossas decisões. Nos concede, ó Senhor, sabedoria a cada dia mais e mais, para tomarmos as decisões certas na tua direção, no teu querer e na tua vontade. Nós oramos e te pedimos a tua bênção, o teu favor e a tua graça, e te agradecemos, ó Senhor, por tudo que tens feito e ainda hás de fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos digam amém, e graças ao nosso bondoso Deus. Vamos ler a palavra da tarde de hoje. Vou colocar aqui na tela o versículo que está em Josué capítulo 1, verso de número 9. É um texto muito conhecido que nos diz assim a santa palavra de Deus. Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Esse texto bíblico é muito forte, é muito poderoso. Deus está falando conosco nesta palavra para nós sermos fortes. Sabe, e nessa vida, tudo que nós precisamos ter é força. Precisamos ser forte nessa vida. E eu sei que muitas das vezes, por causa dos ventos contrários, das provações que qualquer um pode passar, as circunstâncias da vida tentam tirar a nossa força. Mas precisamos lembrar que a nossa força não vem dos homens da terra. A nossa força não vem de nós mesmos, não vem de você. A sua força não vem de você, a sua força vem de Deus. Por isso precisamos ser fortes para vencer as batalhas da vida. E não apenas forte, mas precisamos ser corajosos. A coragem para ter fé que o impossível vai acontecer. Porque ter fé é ter coragem, sabia? Ter fé é ter coragem. Preste atenção nessa revelação bíblica que eu vou te passar aqui agora. Pastor Bruno, por que ter fé é ter coragem? Quando Jesus estava andando sobre as águas, escute bem isso. Jesus andava sobre as águas e os discípulos estavam no barco. E Jesus estava indo em direção aos discípulos, andando sobre as águas. E os discípulos, quando viu um homem andando sobre as águas, os discípulos não reconheceram que aquele homem que estava andando sobre as águas era Jesus, provavelmente por causa da distância. Imagina só, você está numa embarcação e de repente, em uma certa distância, você vê alguém caminhando sobre as águas. Nem passaram pela cabeça dos discípulos, nem imaginaram os discípulos se ali poderia ser Jesus. E o que eles disseram? É um fantasma.
Olha só que interessante. Eles disseram, é um fantasma que está vindo em nossa direção. Então Jesus, ele grita, ele fala bem alto, não temas, sou eu, Jesus. Então os discípulos reconhecem a voz de Jesus, mas Pedro, ele pede para andar sobre as águas também. Permita-me andar também sobre as águas. Então Jesus disse, vem Pedro. Agora deixa eu te perguntar para você. Andar sobre as águas. Imagina só, você está dentro do barco, você é Pedro. Você é Pedro, um exemplo, tá? Você é Pedro, está dentro do barco. Você vê Jesus andando sobre as águas. Jesus convida você, chama você para andar sobre as águas. Agora se coloque no lugar de Pedro. Se alguém coloca o pé na água, a pessoa afunda, sim ou não? Se você chega em uma piscina e você pisa nas águas da piscina, você afunda. Se você chega no mar e pisa nas águas do mar, você afunda. O normal é isso acontecer. O normal é isso acontecer, a pessoa pisar e afundar. Agora se coloque no lugar de Pedro. Se imagine no lugar de Pedro. Você está em cima do barco e na sua frente tem as águas e na sua frente tem Jesus. E você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo em cima da água. Tem que ter coragem. Por isso que eu digo que a fé, é isso que eu quero te explicar. A fé é um sinal de coragem, porque para ter fé tem que ter coragem. Por isso que o texto que nós lemos nos diz, seja forte e corajoso. Ou seja, seja forte e tenha coragem. A coragem da fé. A coragem que você vai vencer os problemas da vida. A coragem que você vai superar os desafios. A coragem de prosseguir. Então, a fé nos dá coragem. E foi isso que aconteceu com Pedro. O coração de Pedro se encheu de fé e ele ganhou coragem, saiu do barco e pisou na água. Quando Pedro pisa na água, a água está firme, igual o chão. Quando Pedro pisa na água, ele dá o primeiro passo, dá o segundo passo, o terceiro, e assim por diante. Pedro começa a andar sobre a água. Olha só que maravilha. Imagina comigo essa cena. Imagine você sendo Pedro e andando sobre as águas. Não sabemos se a água ficou sólida ou se Pedro ficou leve como uma pena. Ficou leve o suficiente para andar sobre as águas. Não sabemos o que aconteceu fisicamente falando. Dentro da física, dentro da ordem da física. Não sabemos o que aconteceu porque a Bíblia não explica. E milagre não se explica, amém? Milagre se vive. Pastor Bruno, como é que Pedro conseguiu andar sobre as águas? A água ficou sólida e ele andou sobre as águas? Ou Pedro ficou leve o suficiente para andar sobre as águas? Eu não sei te dizer porque a Bíblia não explica. E milagre não se explica, milagre se vive. Se a gente chamasse Pedro aqui agora, Pedro, vem cá, meu amigo. Por favor, me explica como você andou sobre as águas. Me explica fisicamente, tecnicamente. Você ficou leve e andou sobre as águas? A água estava sólida? Me explica. Pedro não iria conseguir explicar. Pedro só iria dizer o seguinte: eu só acreditei.
A única coisa que eu posso dizer para você é que eu só acreditei. Acreditei, dei o primeiro passo, dei o segundo passo e comecei a caminhar sobre as águas. O que aconteceu fisicamente, cientificamente falando, eu não sei. Só sei que eu acreditei e andei. Ou seja, para Pedro ter essa iniciativa de dar o primeiro passo, ele precisou da coragem da fé. Então a fé nos dá o quê? A fé nos dá coragem. Coragem para repreender os demônios. Coragem para dizer enfermidade saia. Coragem para dizer esse problema vai ser solucionado. Coragem para dizer a última palavra não é do médico, a última palavra é de Deus. Coragem para dizer a última palavra não é do juiz, não é do advogado, a última palavra é de Deus. O advogado pode dar a palavra, o juiz pode dar a palavra, o médico pode dar a palavra, mas a última palavra, a palavra final, a palavra decisiva é de Deus. Não há nenhum problema. O presidente, o prefeito, o governador, o médico, o juiz, o advogado dá a palavra, dizer o que tem que ser feito. Porém, a decisão final não está no poder de ninguém, a não ser de Deus. Ou seja, a decisão final está no poder de Deus, no controle de Deus. Pilatos, antes de Jesus ser sacrificado na cruz, Pilatos disse assim para Jesus: olha, eu tenho o poder. Olha só o que Pilatos disse para Jesus: eu tenho o poder de livrar você e eu tenho o poder de condenar você. Jesus estava ali, prestes a ser morto na cruz, e Pilatos estava dizendo para Jesus que ele tinha o poder de livrar Jesus da cruz e ele tinha o poder de levar, deixar, permitir que Jesus fosse levado até a cruz. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse para Pilatos o seguinte: Pilatos, nenhum poder é te dado se do céu não for autorizado. Em outras palavras, Jesus está dizendo para Pilatos o seguinte: você não tem a palavra final. Você não tem a decisão final. A última palavra é de Deus. E se você tem uma decisão, essa decisão não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que ninguém. É Deus que te permitiu ter esse poder de decisão. Então Jesus está dizendo para Pilatos: Pilatos, nenhum poder é te concedido se do céu não for entregue. Então se você tem esse poder, porque Deus permitiu você ter. E se Deus estalar o dedo, você evapora. Se Deus estalar o dedo, você desaparece no universo. É como quem diz: Pilatos, você não é nada. Se você está fazendo alguma coisa é porque Deus está permitindo. Essa é a resposta que Jesus está dando para Pilatos. Jesus falou com essas palavras: nenhum poder é te dado se do céu não for concedido. Ou seja, o poder pertence a Deus, amém? A glória pertence a Deus e a última palavra é de Deus. É Deus que dá o decreto. É Deus que dá a sentença. E para isso precisamos ter fé. E fé é ter coragem. Fé é ter coragem. Então tenha coragem. A coragem de ter fé e ande sobre as águas. Jesus está nos convidando para andar sobre as águas. Pastor Bruno, o que significa andar sobre as águas? Andar sobre as águas significa andar sobre os problemas da vida. O problema está aqui, e você está aqui, Aqui está o problema e aqui está você, andando em cima dos problemas.
Não é o problema que está em cima de você, entende? Você não está se afundando nos problemas. Você não está se afundando nos problemas. Não, 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 senhora. Não, senhor. Você não está afundando nos problemas. Você está andando sobre os problemas. Andar sobre as águas é andar sobre as dificuldades da vida. Sobre o inimigo. O inimigo está debaixo do teu pé. O inimigo está debaixo do teu pé. Deus te deu autoridade. A Bíblia diz que Deus deu para mim e Deus deu para você a autoridade para pisar nas forças do mal. Está escrito na Bíblia. Está escrito no Salmo 91. Está escrito também no Evangelho de Lucas. Jesus disse, né? Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do maligno. Então andar sobre as águas significa andar sobre os problemas. Andar sobre as águas significa andar sobre as tribulações da vida. Então Pedro está andando sobre as águas e não as águas em cima de Pedro. E no momento que Pedro duvidou, quando Pedro duvidou, ele ficou com o quê? Com medo. O que é o inverso da coragem? Pega essa revelação aqui, ó. Pega essa chave de revelação para você. O inverso da coragem é o quê? O inverso da coragem é o medo. Você vai entender o que eu quero dizer. O inverso da coragem é o medo. E no momento que Pedro começou a andar sobre as águas, eu fico imaginando Pedro, né? Meu Deus, eu estou andando sobre as águas. O que está acontecendo? Isso é possível mesmo? No momento que Pedro duvida, a coragem, ó, bye bye. A coragem, ó, caiu fora do coração de Pedro. E quando a coragem saiu do coração de Pedro, o que substituiu a coragem foi o medo. E o medo é opositor da fé. A coragem foi embora, o medo tomou conta e Pedro observou que estava com os 2 pés em cima da água. Que maravilha! Quando Pedro olhou para baixo assim, ó, e olhou para os ventos, porque Pedro tirou o olho de Jesus. Quando Pedro tirou o olho de Jesus, olhou para o vento, possivelmente ele olhou para baixo e viu os 2 pés dele em cima da água. Aí Pedro sentiu aquele medo e a fé foi embora, a coragem foi embora e Pedro começa a afundar, 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 afundar e afundar e afundar. Aí Pedro começa a gritar: me socorre, Jesus, me socorre, Jesus, me socorre, Jesus. Jesus vem na direção de Pedro, agarra Pedro pela mão e levanta Pedro. E Pedro fica de pé de novo, ô glória. Pedro fica de pé de novo em cima das águas. Deixa eu falar um negócio para você. A sua vida financeira não vai afundar. O seu casamento não vai afundar. Os seus filhos não vai afundar. Amém? A sua família não vai afundar, a sua casa não vai afundar, o seu trabalho não vai afundar, os seus sonhos, os seus projetos não vai afundar. E se por acaso você achar que está afundando, a mão de Jesus vai te segurar e vai dizer: não vai afundar não, porque eu estou aqui. Você não afunda, porque eu estou te segurando na tua mão e te levantando novamente. A tua vida financeira, a tua vida sentimental, a tua vida familiar, a tua vida amorosa, as tuas finanças, todas as áreas da sua vida, Jesus está segurando na tua mão e dizendo: não afunda, não afunda. Coragem, 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 porque você não vai afundar. Aí a Bíblia diz que Pedro se coloca de pé junto com Jesus, e os 2 retornam para o barco andando sobre as águas. Primeiro,
Olha só que mistério. Primeiro, Pedro vai sozinho. Pedro diz assim: permita-me andar sobre as águas. Aí Jesus disse: vem. Aí Pedro pisa e começa a andar. Quando Pedro começa a andar, Pedro duvida. A coragem vai embora, a fé vai embora, ele duvida e começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele grita: socorro, Jesus! Jesus vem, segura na mão de Pedro e coloca Pedro de volta. Coloca Pedro de pé. E agora Pedro está voltando para o barco, andando com Jesus. Então, primeiro, Pedro vai sozinho. E quando ele afunda, Pedro agora vai acompanhado com Jesus. Sabe o que isso significa? Que um tempo da tua vida tu andou só, mas hoje você anda com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Houve um tempo na tua vida que você andou sozinha, andou sozinho, mas hoje você anda na companhia de Jesus. E Jesus está segurando assim, ó, na tua mão e dizendo: filho, filha, vamos andar sobre as águas. Eu não vou soltar a tua mão. Você não vai afundar. Eu estou contigo e a vitória é tua, porque eu sou o teu Senhor. Eu sou o teu médico, eu sou o teu juiz, eu sou o teu Pai, eu sou o teu Deus. E Ele está andando sobre as águas junto com você. Ele não vai deixar você se afogar nas águas dos problemas da vida. Ele está conosco, diga amém. Esta é a palavra que Papai do Céu mandou te entregar. E nós vamos orar. Vamos orar nesse momento para agradecer. Coloca aí nos comentários o seu pedido de oração. Essa palavra é resposta de Deus para você, amém? Oremos a Deus nesse instante. Deus, mais uma vez aqui estamos para buscar a Tua presença, buscar a Tua face na beleza da Tua santidade. Estamos aqui, Senhor, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra veio em nossos corações, porque o Senhor é aquele que anda sobre as águas junto conosco. O Senhor é aquele que nos ajuda na caminhada da vida, na jornada da vida, na jornada da fé. Deus, nós te pedimos que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha guiar os nossos passos, que o Senhor venha guiar os nossos corações. Deus, por Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu favor, seja conosco, Senhor, seja conosco no mar da vida, que nós possamos andar sobre as dificuldades, sobre os problemas. Nos ajuda a vencer, ó Pai querido. Nos ajuda a superar, ó Pai amado. Em nome de Jesus, que nós possamos superar os problemas, superar os desafios, que nós possamos viver o Teu milagre, que nós possamos viver o Teu querer, a Tua vontade. Em nome de Jesus, visita, Senhor, o trabalho, visita o emprego, visita a família, visita, Senhor, a saúde, visita a casa, visita o coração, visita o corpo, visita a alma, visita, ó Senhor, cada pessoa que me escuta agora, visita com a cura, com a libertação, com a transformação, fortalecendo a fé, nos dando coragem para vencer, coragem para superar, nos dá da Tua força, nos dá da Tua graça e nos ajuda na caminhada da vida. Eu te peço humildemente, ó Senhor, abençoa as nossas vidas e famílias debaixo da sombra das Tuas asas. Pai querido, Pai amado, seja conosco, hoje e sempre. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, guarda as nossas vidas, em nome de Jesus, o Teu Filho, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós te pedimos a Tua proteção, a Tua graça e o Teu favor, para a glória do Teu nome, ó querido Mestre. Em nome de Jesus, vai na nossa frente
e garante a nossa vitória mais uma vez, ó Deus. Nós te suplicamos a tua ajuda, nós te suplicamos o teu favor, em nome de Jesus, e todos digam amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus Cristo. Lembre-se sempre, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. Um grande e forte abraço no teu coração. Tenha uma boa tarde. A paz do Senhor, que Deus abençoe sempre.